Evangelho de Mateus, capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. E em seguida disse-lhe Jesus: Veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho um comandante romano crente. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tanta fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus salva, cura e liberta. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre o deixou. Em seguida levantou-se ela e passou a servi-lo. No início da noite trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. A prioridade do discipulado. Quando Jesus viu que uma multidão o rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então aproximou-se dele um escriba. Disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: Segue-me, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus domina as circunstâncias. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriram o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens, maravilhados, exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus domina as forças do mal. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos,
foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Não muito longe deles estava pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploraram a ele: se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhe disse: ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente, toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e assim que ouviram, suplicaram que se retirassem da sua região. Igreja, ministério, aquele que vive, uma igreja no coração de Deus.